vamos também atento, né? Todo tempo, principalmente na hora da palavra, né? Para que Deus possa estar nos abençoando nessa tarde, em nome de Jesus. Tá? Deus está aqui neste lugar. Antes que nós começar, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Que Deus abençoe. Mais uma vez, né, já foi orado, abençoa os enfermos, aqueles que perderam o seu ente querido por esses dias. Colocar a necessidade da igreja na face da terra. Só Deus sabe da necessidade. E nós, como igreja, precisamos acordar para essa realidade. Pai, neste momento, em primeiro lugar, quero colocar diante do Senhor, ó Pai, os enfermos, Pai. Os enfermos espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, ó Pai. Tem misericórdia, visita cada um deles agora. Toda arma forjada, Senhor, contra eles, nós cancelamos, anulamos agora, no nome de Jesus. Venha sarar, Senhor, a tua igreja, na face da terra. Tem misericórdia, ó Pai. Nos ajuda, Pai, a olhar para o reino, ó Pai. Em nome de Jesus, tenha misericórdia, Pai. Abençoa as vidas, ó Pai, que não vão poder chegar hoje nesse livro que transforma, ó Pai. E aqueles, ó Pai, que está se organizando para chegar, que tu repreenda, Pai, todo impedimento, Senhor. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, ajuda a vencer, ó Pai. Tira de nós, ó Pai, todo eu, toda vontade da carne, toda a natureza adâmica, Pai. Tira das nossas vidas, ó Pai. Deus, aqueles, ó Pai, que está viajando, Senhor, aqueles, ó Pai, que necessita de uma oração, Senhor, visita neste momento, ó Pai. Todos nós precisamos, mas temos que uma necessidade muito grande, que só o Senhor, aqueles, ó Pai, que está com pensamento negativo, pensamento de morte, de suicídio, Senhor, repreenda, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Tenha misericórdia, Pai. Pedimos também que o Senhor consola aqueles que perderam seu ente querido, ó Pai. Consola, Senhor, nessa tarde, ó Pai. O Espírito Consolador esteja visitando agora, Pai. Tira todo esse sentimento de culpa, Pai. Tenha misericórdia. Renova, Pai. Renova a mente, ó Pai. Deus, nós precisamos da tua ajuda, Senhor. Deus, a tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada faltará. Ajude, por favor, meu Pai. Toda arma forjada, Senhor, contra a tua igreja, cancelamos, anulamos agora, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Atos. Quero trazer um ensinamento sobre obediência. Por quê? Às vezes as pessoas não percebem, como diz, não cai a ficha, né? Que a maior guerra que nós enfrentamos contra nós mesmos, contra a nossa carne, a nossa vontade,
aparentemente é muito fácil, simples, né? Só obedecer. Mas é uma guerra de alto nível. Não é muito sério. Eu fico olhando assim, Deus, Ele, para quem ministra a palavra, se realmente estão ministrando revelação da palavra, o Senhor, como disse, né? Arregaça a gente, desarma a gente. Porque é um compromisso muito grande levar a palavra. E se for para falar de qualquer maneira, que não leve. Porque senão vai ser mais um brá que não tem nenhuma transformação. Se Jesus não transformou eu não posso falar. No altar, não. Eu vou fazer outra coisa. Então é muito sério. Então é um livro nem sei quanto que está. Mas eu estou dizendo porque nós precisamos aprender mais e mais a oração e jejum. Estudar sobre jejum. Porque nada se faz sem isso, tá? E a gente vai ver, né, aqui no livro de Atos, Atos, eu falei, Atos capítulo 13. Primeira referência, né? Eu quero correr do sol, viu? Então eu vou ficar para lá e para cá. Vamos brincar. A primeira viagem de Barnabé e Saulo. Diz assim, Atos 13, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, o sobrenome Lígia, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, Tetraco e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Olha aqui, irmãos, igreja, jejuando, o poder de servir também, servindo eles ao Senhor e jejuando. Servia de qualquer maneira? Não servia de qualquer maneira. Disse o Espírito Santo: separai-me, dizer para ele, separai-me, para ele, agora, imediato, Barnabé e Saulo, para a obra que os tem chamado. Então, jejuando e orando, e pôs as mãos. Nada se faz na obra sem jejum e oração, ou sem oração e jejum. E
mãos. Você tem que ser enviado. Nada que não foi enviado não vai para frente. É por isso que Jesus diz assim, o discípulo chegou para Jesus: olha, tem um homem que em seu nome, Senhor, está expulsando os demônios, orando, e não sei o que mais, né? O Senhor está sabendo, você conhece, né? Está por dentro, ele foi enviado ou não? E Jesus, o que ele respondeu? Olha, deixa. Se for algo realmente do Pai, vai dar fruto. Se não for, vai desaparecer. Então, irmão, quando uma obra não vai para frente, tá? Uma igreja, um ministério, né? Faltou para mim, em primeiro lugar, jejum e oração, e faltou cobertura. Simples assim. Tá? Porque nós temos que tirar mais tempo agora com o discípulo, ensinando ele a entrar debaixo de cobertura e orar, jejuar e buscar no Senhor do que nunca. Por quê? O inimigo está muito furioso, porque o tempo dele está no final. E nós, irmãos, muito mais cuidado do que era antes. Uns 10 anos atrás, eu orientava o discípulo. Orientava. Mas agora, não é só orientar, é muito mais. É muito mais que pode imaginar. Porque o negócio não está fácil. Não está fácil. Eu tenho falado assim, independente de qualquer coisa, que você está debaixo de cobertura, Deus, né, e ciente com tudo, e eu tenho falado assim: olha, da agora para frente, é um escorando no outro, é os 5 ministérios, um escorando no outro, é buscando reforço, um escorando no outro, para nós ficar de pé. Porque deitado não tem jeito de fazer a obra. Mas se você está de pé, você ainda tem condições. Nem fala que está correndo. Porque o negócio não está brincadeira e tem poucas pessoas conscientes disso. Poucas. E a gente fica de longe orando: Deus, tem misericórdia dessa vida. Tem misericórdia dessa vida. Toda a vida nós ouvimos falar: se você não senta para ouvir, não pode levantar para ensinar. É questão de quê? De obediência. A obediência, o que é? Quebra maldição. É muito sério. Sabe o que é sério? Muito sério. E nós podemos ver aqui, por que eles foram separados? Porque eles reconheceram que ali tinha mestre, profeta, né? E viram que eles estavam servindo o Senhor. E as pessoas não querem servir, mas quer o que mais? Não, quer pregar, quer fazer isso, fazer aquilo, ensinar. Ela quer estar no ministério, mas não tem que servir. Servir quem? Servir aqui, servir no seu lar,
servir alguém que está passando por necessidade, ir lá, a oração, ou um alimento, uma roupa, ou um dinheiro mesmo. Isso é servir ou não, gente? É servir. Servir, você tem que estar servindo. Ou você fica na portaria, ou você fica no chão, ou você está servindo. Não quero, porque eu estou servindo. Bem-aventurado é aquele que, quando o Senhor vier, ele está no campo. Quer dizer, ele está fazendo alguma coisa. Então, isso é questão de quê? Obediência. A obediência quebra maldição, né? Provérbios 19:16. Vamos lá, Provérbios. O que guarda o mandamento, obediência é mandamento. O que guarda o mandamento, guarda a sua alma. Mas o que despreza o caminho, né, do mandamento, da obediência, esse não está escrito, não é vivo na sua Bíblia, não. Esse morre. Então, por que alguém está morrendo espiritualmente? E é perigoso morrer até fisicamente. Então, por que não guarda os mandamentos? Um dos mandamentos para os filhos, um dos mandamentos, não é o primeiro mandamento: honra teu pai e a tua mãe. É uma ordenação de Deus: honra pai e mãe. Aquele que não honra, o Senhor diz que é punido de morte. Mateus 15:4. Punido de morte. Você está vendo, irmãos? Eu tenho que escolher ou vida ou morte. Então, obediência é vida. A morte está onde? Na desobediência. A vida está onde? Na obediência, irmão. Então, a nossa carne não está ainda preparada, a natureza carnal não está preparada para obedecer, e tudo a gente acha um exagero. Ai, misericórdia, tudo tem que obedecer, tudo tem que fazer isso. E agora, a gente começa a questionar e falar: não precisa ser tanto assim, e não sei o que mais, não sei o que mais. Meu irmão, igreja, nós não temos que questionar, nós temos que obedecer. Que isso vai ser bom para ajudar a matar a minha natureza carnal. E Deus muitas vezes permite que o ímpio apronta com a gente. E a Bíblia diz o quê? A palavra de Deus diz que nós temos de obedecer não só a autoridade que é direito nosso, que é pais, marido, né? Mas o Senhor diz assim: não só essas autoridades, é todos. Vai lá, mostra. Quando você faz um estudo mesmo, isso, irmão, é para matar o meu ego, a minha vontade. Por quê?
A minha carne só morre, a minha vontade só morre se eu obedecer. E você tem que fazer um esforço que nem precisa calcular. Eu sei que vocês sabem. Para que tanta força para me obedecer? É porque o orgulho está alto. À medida que você aprende com Jesus, que ele diz que ele é manso e humilde de coração. Por isso que Jesus diz assim: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E aí você vai encontrar descanso para a sua alma. Nós temos que andar com Jesus mesmo. E o que é andar com Jesus, irmão? Ele não sair debaixo, né? Como diz? Da obediência. Eu tenho que obedecer, ponto final. E não é fácil. Se eu falar que é fácil, então não precisava de jejum, né? Porque a estrutura diabólica do orgulho, ela vai desfazendo à medida que eu me arrependo, à medida que eu mato a minha carne, com jejum e oração. Mas se eu não servir, eu não vou ter aquele compromisso de jejuar e orar com mais ênfase, sabe? Vocês estão entendendo a gravidade que pode acontecer comigo, com você, ao ponto de perder, com isso nós perder, não só a salvação, e de morrer antes do tempo. O último versículo que o Senhor me deu vai mostrar a você que é verdade. Tudo que eu estou falando aqui está na Bíblia, tá? Não tem como sair fora, tá bom? Aí eu aprendi uma vez com uma satanista como realmente precisamos obedecer segundo a vontade do Senhor, tá? Porque tudo a gente tira proveito. Se você está ali, porque no momento não tinha como, depois essa satanista foi convidada a sair da igreja. Por isso que ela saiu. Porque se tivesse convidado ela para sair, ela estava aqui, eu acho que nem existia mais EDPB Betim. Mas Deus permitiu, talvez, para a gente ter muito mais cuidado, para que hoje eu possa, e o pastor pode ensinar o perigo de uma pessoa que não quer obedecer no nosso meio. Vocês estão vendo? Eu aprendi com a satanista. Aí eu falei assim, o Senhor abençoou meu coração. Olha, a igreja evangélica que precisa saber dessa direção de obediência. Só desse jeito, né? Então, eu vou só ler por causa do tempo, né? O que é obediência? Primeiramente, você tem que querer obedecer. Segundo, é você obedecer querendo obedecer. Terceiro, é você fazer imediato, do jeitinho que foi falado. E depois que nós já trabalhamos, nós precisamos jejuar para matar a carne, matar o eu e matar a minha vontade.
Eu dei toda a instrução para ela. E ela esqueceu como que a coisa é mesmo, como eu falei. Aí a coisa disse, eu sei que é uma coisa. Eu tenho que levar isso, então vou levar. Na hora que der, eu vou lá e compro. O importante é comprar. E levar. Então ela fez do jeito dela. E ela chega com o negócio aqui, para mim. Quando eu abro, não é nada. Não é desse jeito. Não vai funcionar. Porque do jeito que eu falei com ela, ia dar certo. Como ela saiu fora, um ponto fora, já não tem jeito mais. Então, na cabeça dela, ela obedeceu. Mas a Larissa, não é comparação. Eu sei que ela é imatura. Se eu for falar com ela pensa até sair da igreja. O que eu faço para não matar ela? Larissa, muito obrigada, viu? Eu estou sendo falsa com ela. O Senhor me mostrou. Ela não tem maturidade para receber uma exaltação na boca. Eu tenho que trabalhar com ela primeiro. Suponhamos que ela era de Betinho, não era de Mombão. Eu vou ver, eu vou acompanhar ela, o grau de maturidade que ela tem. Quem sabe daqui 3 anos eu conto essa história para ela. Você lembra uma vez eu pedi para você fazer alguma coisa? Lembro. Então tá. Foi assim, assim, assim. Pois é. Aquele dia eu não sei aquilo que você fez. Porque eu expliquei a você e tal. Ela vai entender agora perfeitamente. Porque ela passou anos, eu trabalhei com ela foi para a batalha, ministrei ela individualmente, levei para a restauração da noiva, ela está na minha reunião. Agora é hora de eu pegar a Larissa e falar com ela. Ela me conhece muito bem, igual estou fazendo com a Beth. Vem cá, Beth, igual que Ismael e Zete. Irmão, nós temos que ter. Gente do céu, um dia eu falei há pouco tempo, eu falei com a irmã assim: olha, eu já tive vontade de bater em você. Mas agora ela entende. Por quê? Porque agora ela não é madura. Tá? Aí no fim vira tudo brincadeira, né? Nós temos que chegar lá no céu e ter causa para contar. Que causa, né, Beth? Irmã, né? Rejeição, a criança vai dar um trauma na criança, ela nunca mais vai esquecer daquele momento, até que um dia ela seja ministrada. Tá? Eu quero dizer a você que o filho espiritual é a mesma coisa. Mesma coisa. Nós falhamos, irmão. Quem é que não falha? A gente falha como mãe, como líder, como qualquer coisa que você está fazendo. Nós falhamos. É por isso que não deve fazer a obra de Deus sem jejum e oração. Senão não faz muita besteira. Você já ouviu falar que mãe já matou o filho? Aleijou o filho? Mata sim. Mata. Você entende? Fala que não mata, mas mata. Porque se eu estou com envenenada, o veneno passa para o filho. Tá? Se eu não tiver amor. Você que não sabe, debaixo dos bastidores,
nos aconselhamentos, pessoa casada, homem e mulher. Uma vez eu aconselhei uma senhora já de idade. Meu Deus, como aquela mulher chorou por causa da mãe dela. A mãe dela já morreu há muito tempo. Que ela já estava, vai Senhor. E ela ficou a vida inteira amargurada. É por isso, irmão, que eu de uns tempos para cá, mais do que nunca, eu estou sempre pedindo perdão para minha família, para minhas filhas. Porque, escuta aqui, eu quero que a minha família seja uma família que perdoa. Mas nunca o pai e a mãe pedem perdão. Como que os filhos vão saber que tem que pedir perdão? Quando vê a mãe pedindo perdão. E antigamente, os pais não pediam perdão de jeito nenhum. Rancoroso. Eu estou certo, pronto e acabou. Não é assim. Não é assim. Tá? Quem é que não fala? Nós temos que ensinar que tem que honrar. Tem que saber como fala com o pai. A voz, o tom de voz. E nós temos que ouvir nossos filhos. Né? Relacionamento e entendimento. Eles têm que ver experiência em nós. Você nunca pede perdão ao seu marido, você quer que ele... Entendeu? É muito sério. É muito sério a questão de quê? Obediência. Tá? Obediência. Como é que nós, assim como tem um processo como obedecer, também tem um processo como vai desobedecendo também. Então a pessoa ela vai desobedecendo e ela consegue criar uma estrutura jezabélica. É uma hora que ela fica surda, né? Ela não ouve e não enxerga. Está lá em Levítico 14, aliás, 19. Levítico 19. Levítico. Irmão, nós estamos no ano apostólico. Não é isso? Mover apostólico. O ide do Senhor. Como que eu e você vai ser usado por Deus se nós não romper na obediência? A chave, simples assim, obedecer. Que está escrito: não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Aqui, se nós não estamos com o amor de Deus, com nossos filhos, com a igreja, com o discípulo, quando ele faz coisa errada, o que a gente faz? Começa a murmurar e a amaldiçoar. Você é um burro. Você é desobediente. Fala ou não fala isso? Mas não é possível. Você não viu? Por que você não prestou atenção? Olha, ele está surdo. Ele está surdo, irmão. Não é fisicamente.
fisicamente, e espiritualmente. O Senhor diz que não amaldiçoei, não podemos amaldiçoar o filho quando ele erra, o discípulo quando ele erra. Nós precisamos abençoar. É a ordem do Senhor aqui, ó. Não amaldiçoei o surdo, nem porás tropeço diante do cego. Vai lá, procura aí alguma coisa para mim, fala com o filho, ou fala com o discípulo, né? Filho espiritual e biológico. Vai lá, Larissa, faz isso. Estou julgando a Larissa hoje. Aí, vai lá, olha, não vê. Aí, pastor, não achei não. Larissa está em tal lugar, assim. Ela vai lá, olha, não vê. Aí eu tenho certeza que está lá, né? Eu vou lá rapidinho, vou chegando. Aí, se eu não estou no amor de Deus, Larissa, você estava cega, meu filho? Não é possível, está enxergando, não? Vai lá colocar óculos. A menina não precisa de óculos, mas já está amaldiçoando ela. Com a vista dela seja, né? É maldição, não é? Você está vendo, irmão, que tem um veneno dentro da gente? A palavra mata. A palavra mata. Ou dá vida. Irmão, é muito sério. Mais sério que você pode imaginar. Tá? Eu tenho um livro. Olha que vocês sério. Ninguém compreendia essa pessoa. Ela desistiu de tudo. Queria morrer. E teve uma pastora, né, hoje ela é libertadora, ficou sabendo dessa jovem. E ela foi atrás dessa jovem. Não. Pessoas começaram a desanimar ela. Não precisa ser não, que ela não recebe mais ninguém. Ela já não quer saber de mais. Porque ninguém compreendia ela, nem família, todo lugar que ela ia, ninguém compreendia essa jovem. Aí, mas aquela pastora foi atrás. Chegou lá, ela foi com amor verdadeiramente de Jesus, né? Com unção do Senhor, do Espírito Santo, conquistou o coração daquela jovem. Aquela jovem começou a confiar nas palavras daquela pastora. E ela aceitou o trabalho. Essa jovem hoje trabalha para Jesus. Você está vendo como é importante a gente, né, procurar entender o Espírito e nada contra a pessoa. Que diz lá em Efésios, a nossa luta é contra principado, potestade e demônios, não é contra a pessoa. Minha irmã, se a igreja de Jesus não entende obediência e não coloca em prática, que será da noiva de Cristo? Que noiva é esse? Jesus é o noivo. Nós estamos olhando para o noivo e aprendendo com o noivo. Não está indo. Mas abra sua Bíblia lá em Deuteronômio, você vê. É os últimos versículos.
Deuteronômio 11:18. Irmãos, eu acho que nós precisamos decorar isso para colocar em prática, porque é para toda a nossa descendência. Se você for, né, vou falar de mãe, né, mãe, e aquelas que vai ser mãe, que aqui não tem nenhum homem por enquanto, né, vai chegar. Mas agora nessa tarde é só nós que somos mulheres. Mas olha para você ver. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Coração é alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Irmão, olha, deixa eu falar com você. Eu não sei de você, mas eu, quando leio essas palavras sobre obediência, será que não dá um temor na nossa alma? Que nós precisamos jejuar até obedecer, porque o Senhor está dizendo. Eu falo de mulher, por exemplo, que a mulher é aquele que gera. Você gera, não é só 9 meses, não. Você gera o seu filho para a eternidade, eterno. Deus deu visão para a mulher. A mulher enxerga longe, enquanto o homem não enxerga um pau na frente do nariz dele. Para todos nós que é mulher aqui eu posso falar que tem só mulher, não é? Ainda não chegou o congresso, viu? E nem vou pregar no congresso, estou pregando agora. Acorda, mulher. Eu estou solteira, não sou mãe. Minha filha, um dia você vai casar. Você está aprendendo agora. Bem-aventurada aquela que aprende antes. E não casar com qualquer um. Casar com quem tem vida com Deus. Melhor se tivesse aqui só jovem. Vai aprender, colocar em prática a palavra, não é minha não, é do Senhor, porque o Senhor deixa bem claro aqui, que é toda a nossa descendência. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas e assentando em vossa casa, né, tal. Mas tem outra versão que fala assim: ensina os filhos dos seus filhos, e vai passar para os filhos dos meus filhos. Se você, mãe, se você, cada um de nós que é mulher, que está aqui, não colocar o mandamento em prática, presta atenção, nós não vamos ter uma descendência abençoada. Tá?
O mundo, a igreja brasileira, vamos falar brasileira, mas é mundialmente, só quer saber de entretenimento, não quer saber mais de Bíblia. Cadê sua Bíblia? Não está no celular. O celular não é Bíblia. O celular não é Bíblia. Ah, mas a Bíblia está no celular. Palavra é palavra em qualquer lugar, não é só no celular não. Até no papel higiênico, você escrever a palavra, ela é poderosa, é palavra. Mas nós temos por obrigação andar com o que isso aqui é? Não. Fardado. Como você conhece a polícia? Se ela está fardada. Se ela não estiver fardada, você acha que é uma mulher qualquer, um homem qualquer. Mas quando vem espada, opa, olha de polícia, deixa eu acelerar aqui. Reduzir. Acelerar não, reduzir, né? Você entende? Entendeu? Então, meu filho, e está cheio de pessoas na igreja, não está fardado. Tem vergonha. Mas Paulo disse, não me envergonhe do Evangelho, que é o poder de Deus. Não me envergonhe, mas as pessoas têm vergonha de carregar a espada. Aí, principalmente se for espada grande. Se for pequenininha, né? Esconde no bolso, na bolsa. Irmão, mas olha, isto essa espada é a luz do mundo, o sal da terra. Então, o povo não, a igreja não lê Bíblia, mas nem anda com Bíblia. Isso é um absurdo, irmão. E quer ir para o céu. Evangeliza sem Bíblia, visita sem Bíblia, vem para a igreja sem Bíblia. E Satanás sabe que isso é um ponto positivo para ele. Tá? Irmão, é muito sério. Muito sério. A igreja tem que acordar. É por isso que não tem milagre como deveria ter. No ora, no jejum, e demora menospreza a palavra de Deus. Tá? Que a palavra fala que se você obedecer, toda descendência vai obedecer. É você não quebrar aliança com Deus. Não se quebra aliança toda hora. Tá? Deus é prioridade da sua vida? Você coloca em prática, buscar e viver o reino de Deus, a sua justiça? Quer nada. É dia de culto. Alguém me convidou para um churrasco. Que é isso? Culto eu tenho toda semana, churrasco só de vez em quando. Hoje é dia de culto, mas a minha amiga convidou para ir no shopping. Que isso? Shopping é bom demais. Não estou falando que é pecado, mas escuta aqui, você pode ir antes ou depois. Prioridade. Irmão, não tem prioridade. Sabe por que não tem? O devocional não é prioridade da sua vida, na minha vida. Comparação. A palavra de Deus não é prioridade na minha vida. Então as outras coisas também não vão ser prioridade. A minha família, não vou dar muito valor à minha família, porque eu não dou valor à Bíblia. Também não vou dar valor à família. Porque a Bíblia, ela me ensina a hierarquia de tudo. A Bíblia se entende com a própria Bíblia.
E a gente fica maravilhado que a Bíblia fala com a gente. Eu lembrei de um versículo aqui que eu quero deixar. Filipenses, faz parte da obediência também. Filipenses, irmão, é isso que a igreja não está obedecendo. Filipenses 2, versículo 12, diz assim: assim, pois, amada igreja, amados irmãos que estão aqui, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eu amo esse versículo. Sabe o que é? Eu amo esse versículo. Porque Deus está dizendo assim, para mim assim: obedece na ausência dos seus pastores, obedece na ausência do marido, falando para mim, obedece na ausência de quem for. E depois está falando assim: Eunice, desenvolve a salvação que está dentro de você. Jesus está dentro de você ou não está? O reino de Deus está dentro de você ou não está? Está ou não está? Agora, se eu não desenvolver a salvação, se eu não desenvolver Cristo que é Salvador dentro de mim, se eu não desenvolver o reino de Deus que está dentro de mim, eu vou ficar 1000 anos aqui e não vai acontecer nada. Mas aquele que aceita Jesus, começa a desenvolver e não para. Tá? Por isso que Jesus diz: muitos dos últimos serão os primeiros, muitos dos primeiros serão os últimos. Nós que conhecemos a palavra muito tempo, eu estou falando de mim, especialmente, eu estou suando aqui, esmurrando, porque eu parei de desenvolver a salvação, e eu assim, agora eu já tenho 30 anos de crente, agora sou pastora ordenada, não preciso de orar tanto mais, não preciso de ir na igreja mais como era, já estou velha, doente eu estou não, sabe? Então, não precisa mais eu ler a Bíblia como antes, porque eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, sei vários versículos de cor, não preciso tanto mais, agora é hora de eu descansar. E Jesus diz assim: eu e meu pai trabalham até hoje. A infeliz aqui, ó, está com a cega e surda. Contaminei com o mundo. Agora nem sei se sou salvo mais. Nem carrego Bíblia mais. Nem sei que hora que eu leio a Bíblia. Irmão, eu estou dizendo isso porque eu conheço pessoas desse jeito. E eu tenho medo. Porque o Senhor diz assim: desenvolver com temor e tremor. Está igual outras denominações aí que diz assim: uma vez salvo, salvo para sempre. O meu marido foi usado, que sempre ele é usado mesmo, né? Tremendamente. Um grupo que veio de Coveiro e Morro Alto, ensinando eles sobre seita e heresia. Irmão, o capeta é tão sujo, sabe? Que quase nem eu mesmo ia lá assistir o ensinamento. Graças a Deus que eu tenho um marido que fala assim: ô bem, fica quieta aqui, ó. Que eu tinha outra coisa para poder fazer lá e não estava.
Depois eu vou assim, Jesus, tem misericórdia. Me perdoe. Tá. Aí todo mundo saiu de lá, querendo que volta, mata rapidinho. Pessoas já ligou com o pastor. Eu vi uma que eu falei com ele: bem do céu, pelo amor de Deus, pega primeiro os pastores, ensina a ser Terezinha. Nós estamos péssimos. E Deus foi lembrando a seita que tem por aí, ó. Espírito de engano. Cheio de entretenimento, cheio de não sei o que mais, de Bíblia não tem nada. Todo mundo com o espírito da Grécia. Joia. Jesus é simples. O Evangelho é simples. O Evangelho é obediência. O Evangelho não é dinheiro. A coisa está feia. Nós ficamos sexta o dia inteiro. Dia inteiro, de manhã e de tarde. E aí foi. Domingo, eu sempre gosto de terminar em 11h30, antes de meio-dia. Ai, que sufoco para terminar. Acho que mais de uma hora. Ou mais de uma hora, não sei. E não consegui dar o ensinamento. Sabe o quê? Uma alma para mais que um inteiro. E se não tivesse a multidão de anjos lá, que eu acho, não tinha libertado. Que eu não podia nem colocar a mão, não deixava ninguém colocar. Porque não adiantava. E só o anjo tem poder. E a gente viu o sobrenatural. E ainda briguei com a Simone, minha filha. Eu só briguei primeiro. Você deixou sua ovelha lá. Você era para estar lá. Aí nós erramos. Quem é que não é? Só quem já morreu. Você está entendendo? Porque a ovelha a gente tem que ficar. Por que nos congressos eu vou? Nem não queria muito ir às vezes. Ou bem, eu preciso ir, que vai a ovelha. Eu vou deixar a ovelha lá sozinha. Tem que acompanhar a ovelha, gente. Jesus acompanhava os seus discípulos ou não? Senão um louco, né? De estranho. Estraçalhava ele. Nós estamos perdidos, irmão. A religiosidade está dentro da igreja. A pior religiosidade é dentro da igreja. Porque a igreja agora, por falta de obediência à palavra, não tem prazer de congregar. Não tem prazer de servir o Senhor. E por que não tem prazer? É porque a minha alma está inundada, contaminada com essas coisas deste mundo. Porque ser crente hoje é o que é mesmo um negócio que está na moda? Está na moda. Fala aqui. É a moda ser crente. Mas até o capeta é crente. E o capeta ainda estremece. E o homem nem estremece. Sabe que essa igreja vai subir? Eu estou falando é para mim mesmo, que eu quero subir. Eu tenho uma pessoa do Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. O médico falou para mim, ficar 1 ano tomando remédio. Em setembro que vai libertar. Eu disse, Deus, como é que eu vou consagrar? Eu tenho que tomar remédio. O Senhor dá estratégia ou não dá? Você toma que remédio de hora. Meio-dia, 8 horas da manhã, remédio. E 8 horas da noite.
Eu tomei na hora do almoço e eu deito à noite. É quase 1h mesmo. Né? Tomo remédio meia-noite. Pronto, resolveu o problema. Difícil o dia quando não consagra. Deus dá estratégia. Não pode deixar de tomar remédio e também não pode deixar de consagrar. Né? E de vez em quando, como diz, como o médico mesmo fala assim, você não tomou ainda? Se tomar hoje não, você toma depois. Aí passa um jejum mais prolongado. O médico Jesus Cristo fala assim, hoje você pode deixar de tomar para estender mais a consagração. Pronto, irmão. E eu já tomei posse da minha cura, eu estou bem, glória a Deus. E o que aconteceu foi para a glória de Deus. Eu tenho uma estratégia, porque como eu posso falar aqui de jejum se eu não estou jejuando? O remédio não vai ser impedimento. Não pode deixar de tomar, e assim vai. Principalmente agora, né? Congresso. Então, que Deus abençoe, irmão. Mas desenvolva a salvação que está dentro de você. Com temor e temor. Vamos orar, Pai. Estou grata a Ti, Senhor. Porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Senhor, nós vamos conseguir romper. É através da obediência. Nos ajuda, por favor, ó Pai, obedecer. Tudo que impede nós obedecer, trate comigo, ó Pai. Trate com cada pessoa, porque é o Senhor que morreu na cruz para essa igreja. Ajude, por favor, ó Pai. Dê entendimento para a honra e a glória do Teu santo nome. No nome de Jesus Cristo de Nazaré.